Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago, eu sou professor no Instituto de Química e esse é um curso de Físico-Química que é conhecido classicamente nos cursos de Química como Físico-Química 1, mais uma parte de cinética. Esse vídeo específico foi gravado no âmbito da disciplina de Química 2 do curso de Ciências Moleculares, mas ele pode ser utilizado para o estudo de Físico-Química, qualquer disciplina de Química ou até em outras áreas que a termodinâmica e a físico-química introdutória, essa primeira disciplina de físico-química, é necessária. O que eu vou fazer na aula de hoje é mostrar para vocês os princípios do estudo da físico-química. Vou tratar mais, na verdade, desse conceito, né, essa conceituação do que é um modelo e falar um pouco da matemática que é necessário para o estudo de físico-química. Esse é o ponto mais relevante, de forma mais direta, da aula de hoje, porque esse é o ponto que atrapalha bastante os alunos no estudo da físico-química. Então eu vou tratar um pouco das ferramentas matemáticas para o estudo de físico-química. Eu acredito que com isso o entendimento de físico-química vai ser muito mais fácil. Tá? Na descrição do vídeo vocês vão achar a referência do material que eu estou usando, algumas sugestões de estudo, tá? E qualquer outra informação que eu julgue necessária eu vou colocar também na descrição desse vídeo, tá ok? Sintam-se à vontade para fazer sugestões, críticas, para entrar em contato por todos os meios que vocês encontrarem, usando o comentário dos vídeos é uma boa forma de fazer isso também, ok? Então, antes de começar de fato a tratar o que a gente vai ver nessa aula de hoje, nesse curso, quero só detalhar um pouco mais o que a gente vai esperar, né? o que vocês vão ver nessa série de cursos ao fim de todos esses vídeos, né? Então a gente vai começar o curso com o estudo de gases, porque ele vai servir de modelo para todo o resto que a gente vai tratar nesse curso inicial de físico-química, tá? Então não importa o sistema que a gente estiver trabalhando, até o final do curso, né? As últimas aulas do curso a gente vai considerar que nós temos gases, não importa o que são os sistemas, vai fazer sentido do porquê disso, tá? Aí a gente começa a trabalhar com a termodinâmica e está destacado a termodinâmica aqui porque isso é grande parte do que a gente vai tratar nesse curso. Então o que a gente quer fazer com a termodinâmica é criar um conjunto de ferramentas para entender como que a energia é transferida, a energia é transformada. E todos os processos físicos e químicos que a gente vai tratar e tentar entender por que eles acontecem, né? Por isso que a gente chama que o físico-químico são os porquês da química. A gente vai fazer em base de transformação de energia. Tá? Uma vez que a gente tiver feito isso aqui, a gente vai aplicar essa teoria para explicar como que as transformações físicas acontecem, mudanças de fase, por que a água derrete, por que a água entra em ebulição. Equilíbrio, né? Tanto equilíbrio material, né? Equilíbrio químico, quanto a parte de eletroquímica, que a gente vai estudar pelo equilíbrio, e a gente vai fazer justamente eletroquímica só do equilíbrio, tá? Tem só alguns tópicos iniciais sobre outros fenômenos além do equilíbrio. A gente vai trabalhar com misturas, uma parte considerável do curso a gente vai tratar dos diagramas de fase, que é uma parte que a gente precisa descrever diversos diagramas e aprender a interpretá-los. Tá? E no final a gente vai falar de um tema que é, a princípio, separado da parte termodinâmica, que é a cinética química, mas no final do tema de cinética química a gente vai ver como que a parte cinética e termodinâmica se juntam para explicar os fenômenos que a gente vê na química. Tá? A princípio, toda a parte termodinâmica é independente da parte cinética, então grande parte do curso eu vou olhar só para a parte termodinâmica. O que quer dizer isso, olhar para a parte termodinâmica e a parte cinética? A cinética se preocupa com o tempo que os fenômenos demoram para acontecer. A termodinâmica vai me falar se o fenômeno acontece ou não, quanto de energia está envolvido para esse fenômeno acontecer. Tá? Então, se a termodinâmica falar que um processo é favorável e espontâneo, quer dizer que ele vai acontecer, mas a termodinâmica me fala quanto tempo ele vai demorar para acontecer. Quem me fala o tempo disso é a cinética. Tá? Por isso que a gente trata isso de formas separadas, mas a gente consegue ver a correlação da termodinâmica com a cinética nas últimas aulas desse curso.
Bom, como que a gente vai fazer para estudar tudo isso então, na verdade, né? O que a gente vai fazer é propor um modelo que vai verificar se esse modelo é válido e se ele é capaz de prever resultados futuros. É isso que a gente quer. Então eu quero uma teoria que permita com que eu estude por que uma transformação física acontece. Por exemplo, por que a água entra em ebulição, a pressão atmosférica do nível do mar, por que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tá? Se eu consigo um modelo que explica isso e depois eu consigo pegar alguma substância, as propriedades dessa substância, por exemplo, eu falar, bom, pelo meu modelo, pela minha teoria, isso aqui tem que entrar em ebulição em 72 graus Celsius. Faço o experimento e verifico, isso quer dizer que a minha teoria funciona. Tá? Então é isso que a gente vai fazer no curso inteiro. Talvez mais importante do que entender qual que é o modelo, qual que é a expressão matemática que a gente usa para descrever cada uma desses fenômenos que estão aqui, o mais importante seria entender como a gente pode propor um modelo e trabalhar com o modelo para que ele responda, né? para que ele sirva, para que ele recupere o resultado que a gente quer, para que ele permita que a gente entenda a realidade. Estou falando de modelo, mas o que eu preciso fazer então é definir o que é um modelo, né? Definir de fato o que é um modelo. Então, uma das definições que a gente pode dar para modelo é que o modelo é uma representação simplificada da realidade com uma determinada finalidade. Essa última parte é muito importante. Tá? Então, perceba o seguinte. O que eu tenho aqui é um carro. Tá? Eu peguei uma foto de um carro qualquer. Tá? Eu tenho um carro aqui. E aqui do lado eu tenho também um carro. Certo? Não sei se vocês já viram isso aqui, mas quando eles estão fazendo testes com o carro na rua para saber consumo de gasolina, como que ele se comporta, se a suspensão está adequada para o tipo de asfalto que ele vai andar, eles fazem um modelo desse carro, tá? Que tem toda a parte mecânica parecida com o carro, mas ele não tem o mesmo acabamento, não tem a mesma cara que o carro final da produção. E na verdade eles até mascaram esse carro para ele não se parecer muito com o modelo final que vai sair, porque eles não querem revelar ainda qual que é a cara do carro. Então isso aqui é um modelo do carro. Formalmente isso aqui também não é um carro. Isso aqui é um modelo do carro. Isso aqui foi feito no computador, uma renderização em computador. Isso aqui não é uma foto. Tá? Então, isso aqui também é um modelo do carro. Tem dois modelos diferentes. Só que a finalidade desse modelo é mostrar para os possíveis compradores futuros como o carro vai ser, qual que é a cara desse carro, se ele é bonito, se ele não é, se ele agrada, o cliente não agrada. Então, eu tenho a mesma realidade, é o carro. O carro é a mesma realidade. Só que a finalidade de cada um desses modelos é distinta. Esse modelo serve para convencer você que você deve comprar o carro. Esse modelo aqui serve para calcular, por exemplo, qual que é o consumo desse carro na estrada. Se você mostrar uma foto dessa falando que esse é o carro que a pessoa vai comprar, ela não vai querer comprar esse carro. Porque ele está mal acabado, tem um farol estranho, está com esse acabamento estranho aqui, tem umas partes remendadas. Tá? Essa renderização, né, esse modelo feito no computador, que vai mostrar como o carro vai ficar, ele é ótimo para convencer você de comprar o carro. Você vê e fala, esse carro é bonito, esse não é, eu quero trocar a cor. Ele pode ir no computador e trocar a cor do carro para você avaliar. Mas ele é péssimo para calcular, por exemplo, qual é o consumo desse carro na estrada. É impossível fazer isso com esse modelo. Tá? Então, quando a gente fala de modelo é isso. A gente está pensando numa representação simplificada da realidade, só que ela tem que ter algum objetivo, ela tem que ter alguma finalidade. Porque não existe, na verdade, um modelo certo ou um modelo errado. Existe um modelo bom ou um modelo ruim para aquilo que você quiser fazer com ele. Então, esse modelo aqui é um modelo melhor do carro? Depende. Se eu quero usar esse modelo para saber como o carro vai ser, como ele vai ficar, se ele é visualmente atrativo ou não, ele é muito melhor do que esse modelo aqui do lado. Se eu quero calcular o consumo de combustível, o desgaste de pneu, esse modelo aqui é muito melhor do que este modelo do carro aqui. Esse modelo de carro aqui, né? Então, o modelo ele é uma representação simplificada com a finalidade de representar algum processo que você tem interesse. Tá? Então, a finalidade do modelo é importante. Um outro exemplo que costuma ser um pouco mais comum, né, de você encontrar por aí é a questão do dicionário. Imagina que eu quero um modelo para o dicionário, então eu peço para vocês, entreguem aí para mim na próxima aula, tá? Mandem para mim por e-mail aí, um modelo para o dicionário. E eu só falo isso. É impossível responder isso que eu pedi. Por quê? Porque eu preciso saber qual que é a finalidade disso. Você quer um modelo que represente o que desse dicionário? Imagina que eu quero um modelo porque o que eu quero fazer com esse dicionário é contar
quantas vezes a palavra A aparece, a palavra não, né? Perdão, a letra A aparece nesse dicionário. O modelo que você pode me mandar é simplesmente um pendrive, um arquivo, né? Um anexo no e-mail, com todas as palavras que tem nesse dicionário. Para contar quantas vezes a letra A aparece, esse modelo basta. Se eu quero um modelo, por exemplo, que eu vou começar a fazer lançamentos com esse dicionário, ou seja, eu vou começar a atacar isso na cabeça dos outros. Um tijolo que tem a mesma massa, até a mesma forma, dependendo do tipo de determinação que você quer fazer, mas tijolo que tem a mesma massa, a mesma forma, é um modelo muito melhor do que um arquivo de texto ou um pendrive que tem essas informações. Só que, obviamente, nesse modelo, eu não consigo contar o número de vezes que a letra A aparece, tá? Porque esse modelo não representa isso. Então, o que a gente vai fazer nessa disciplina é isso. A gente vai modelar alguns processos e alguns sistemas. A gente vai modelar, por exemplo, átomos, moléculas, reações químicas. Tá? E o que a gente quer fazer é um modelo que consiga responder essas perguntas e modelar essas com essa finalidade. Tá? Se a gente mudar a finalidade, se a gente vai procurando um outro tipo de processo, um outro tipo de sistema, o modelo pode não funcionar. Mas não existe, a gente escuta isso bastante por aí, que este modelo é ruim. Não. Este modelo pode ser ruim para tal finalidade. Ele foi feito, ele serve em um certo contexto. Tá? Então, se ele é um modelo, ele serve em alguma finalidade. Se a gente pega esse modelo e aplica ele fora da onde ele foi criado, ou pelo motivo que ele foi criado, ele tinha intenção de responder alguma questão, esse modelo não vai funcionar. Tá? Mas o modelo em si, ele é adequado ou não adequado para aquilo que você está tentando fazer. Isso a gente tem que ter em mente. De fato, o que a gente vai fazer, e eu não vou falar muito de filosofia da ciência aqui, mas só para citar alguma coisa, a gente vai testar esses modelos sempre para ver se eles são, se aquilo que a gente propôs pode ser falsificado ou não. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Vamos pensar no modelo, né, no método científico. O que a gente vai fazer é fazer uma observação. Essa observação vai gerar para a gente uma pergunta. Tá? Então, eu estou lá com um cubo de gelo, tá? E algumas vezes os exemplos que eu vou dar aqui parecem meio óbvios porque a gente já estudou as respostas disso, tá? Mas pensa que a gente está abordando isso pela primeira vez na vida. Peguei um cubo de gelo, eu não sei do que aquilo é feito, é um cubinho ali transparente, né? Eu vejo isso, estou fazendo essa observação, translúcido talvez, né? Seja o termo melhor. E eu percebo que depois de um tempo ele vira água. Aquele gelo vira água, posso beber, eu sei que aquilo é água, tá? E aí eu posso fazer uma pergunta, né? Por que esse gelo se transforma em outra coisa que é água? Eu proponho uma hipótese. Será que a água e o gelo são a mesma substância? O gelo, na verdade, é a água que está numa temperatura mais baixa? Então, eu coloquei essa hipótese. O que a gente vai fazer nesse curso é colocar uma hipótese, testar isso, né? Pode ser um modelo, pode ser a nossa hipótese. A gente vai testar isso com algum experimento. Nesse caso é verificar se esse gelo, se eu coloco ali no sol, se ele derrete, eu vou verificar o que é formado. Se esse gelo derrete, forma alguma coisa, eu consigo, né, provar que aquilo é água, estou mostrando que o gelo derrete, prova que aquilo é água. Tá? Então eu vou fazer esse experimento e eu vou analisar. Bom, ele ficou ali no sol, quanto mais quente tá, menos tempo demora, forma uma quantidade parecida, né? Vamos supor que você não está perdendo massa, forma a mesma quantidade que você tem em massa de água que você tinha de gelo. Eu bebo essa solução que forma depois, que não é o melhor, né, método de análise, mas bebe isso, você sabe que é água, então você vai chegar numa conclusão. Sim, água e gelo são a mesma substância, só que em estados físicos diferentes, tá? E aí você chegou na conclusão, que é o que você queria com o método científico. Vamos supor que você chegasse em outra conclusão. Não pode ser porque a massa é diferente e para ser a mesma substância não poderia perder massa. Bom, você volta e faz outra hipótese. Tá? É uma substância diferente que a massa é sei lá o que. Tá? Então, você pode ficar fazendo essa etapa, né? Chegando a uma conclusão, refinando sua hipótese, testando, chegando a uma conclusão, refinando sua hipótese diversas vezes. Como a gente chega na conclusão que sim, nossa hipótese estava correta, a gente para isso aqui e chegou no resultado que a gente queria. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, todo modelo que a gente vai construir, a gente vai tentar verificar para ver se ele funciona ou, né, até onde ele funciona. Até quando a gente pode considerar esse modelo correto. Tá? Uma hipótese para a gente pensar, né? Eu achei isso aqui
por aí me mandaram, na verdade, essa imagem. E a questão é que as bananas de manhã aparecem todas pretas porque elas ficam lutando boxe de madrugada enquanto a gente está dormindo. E aí isso aqui são hematomas na banana, né? Aí, eu sei que isso aqui é um tanto quanto absurdo, mas como a gente conseguiria testar essa hipótese? Vamos pensar nisso para ver como que a gente de fato colocaria esse método científico para funcionar. Bom, se isso aqui é verdade, supor que as bananas estão saindo para lutar boxe em algum lugar, o que você pode fazer é fechar essas bananas dentro de uma caixa, garantindo que elas não podem sair de forma alguma. Abre no dia seguinte, continua com essas manchas na banana. Isso quer dizer o quê? Que elas não estão saindo. Aí alguém pode falar, não, tá certo, elas não estão saindo, mas elas lutam boxe dentro da caixa mesmo. O que você pode fazer é amarrar a banana no canto, proteger, a outra banana no canto, proteger, fechar a caixa, acordar no dia seguinte, abrir e ver o que acontece. Você vai ver que elas estão, de novo, com manchas, ou seja, elas não estão lutando ali dentro. Tá? Eu sei, o exemplo é absurdo, mas se você for pensar, você consegue, com esse exemplo, testar o método científico. Cria uma hipótese, faz um teste, verifica o resultado desse teste, tem uma conclusão, retorna para a questão de criar uma hipótese nova. Não, elas lutaram dentro da caixa, elas não saem para lutar. E controla isso até você ter evidências suficientes para falar que aquela hipótese, até onde foi testada, se verifica como verdadeira. Nesse caso, a gente sabe que as bananas não apresentam de fato hematomas, né? A gente tem esse tipo de evidência e a gente pode testar isso dessas formas ou de muitas outras formas. Tá? Então, esse é um exercício interessante. Eu recomendo que vocês comecem a fazer isso. Pense em alguns problemas simples e tenta tratar ele com essa ideia, né? Cria uma hipótese para aquilo. E tente verificar com experimentos simples, tá? Se essa hipótese é verdadeira ou até onde essa hipótese pode ser considerada verdadeira. Tá? Uma coisa que a gente precisa falar quando pensa nisso é que se você acha a correlação entre duas coisas, isso não implica que você tem uma causa. Tá? Então, por exemplo, esse gráfico vem desse site aqui, que é bem interessante. O que ele mostra nessa linha preta aqui, que é o consumo de margarina. Tá? Esse é o consumo de margarina nos Estados Unidos. Tá? E a taxa de divórcio que você tem no estado de Maine, nos Estados Unidos também. Certo? O que a gente observa, esse consumo de margarina no mundo. Tá? O que a gente observa é uma correlação entre esses dados. Então, quando o consumo de margarina cai, a taxa de divórcio do Maine cai. E segue mais ou menos a mesma tendência. Mas existe algum motivo para você imaginar que tem uma correlação entre o consumo de margarina e o divórcio? Ou a pergunta, né? Se você for na sua geladeira agora, pegar a margarina, passar no pão e comer, você vai fazer com que o casal nos Estados Unidos peça divórcio? Tem alguma correlação disso? A princípio, nosso pensamento, nossa lógica não tem. Tá? Então você tem que tomar cuidado para falar que a correlação implica causa. Esses dados são correlacionados, pode ser uma coincidência. Se você quer investigar isso, o que você tem que fazer? Tem que fazer um experimento controlado para avaliar qual seria o mecanismo que faz com que comer mais margarina, menos margarina, altere a taxa de divórcio do Maine, para tentar propor uma relação entre essas duas coisas e, coletando mais evidência, falar que isso de fato acontece ou não. Para nós, com o conhecimento que a gente tem de mundo, é completamente absurdo falar que tem uma correlação entre essas duas coisas. Tá? O que esses dados te mostram é que correlação existe, né, entre essas duas coisas, mas que tem uma relação de causa e efeito entre essas duas coisas. Tá? Então, para nós é impossível que você comer mais margarina ou menos margarina mude alguma coisa no meio. Se um cientista quiser avaliar isso do ponto de vista formal, o que ele tem que fazer é realmente fazer vários experimentos, avaliar, entender por que essa correlação pode representar uma causa e provar isso. Tá? Pelo que a gente tem de conhecimento de mundo, não tem relação nenhuma. Tá? É a mesma coisa que tem aqui embaixo, né? Eles estão discutindo sobre a evidência de que o celular causa câncer, né? E aí o diagrama que eles têm é esse diagrama que está aqui, né? Que é a causa de câncer que está aqui e o aumento do uso de telefone celular. Como tem esse platô aqui, né? Em 1985, possivelmente, aí eu digo possivelmente porque eu não fui estudar isso, né? Mas possivelmente por conta dos tratamentos que começaram a aparecer, e nessa época
90, que o telefone celular começou a ser mais popularizado, o que parece é que quando os telefones celulares começaram a subir, eles começaram a subir, né, no telefone celular, porque a quantidade total de incidentes de câncer já tinha atingido seu topo. Ou seja, teve tanto celular que o celular começou, perdão, teve tanto câncer, né, tanta incidência de câncer, que a incidência de câncer começa a causar mais usuários de celulares, tá? Que é o que ele está falando aqui, né? Pelo que ele está vendo, ele vai assumir, né, que ele vai considerar, na verdade, que câncer causa telefone celular, né? Essa que é a ideia disso aqui. Então, o ponto é, a gente tem que tomar muito cuidado quando faz experimentos para ver a correlação, né? Se essa correlação de fato implica uma causa ou não. Tá? E isso depende, na verdade, da qualidade dos experimentos que a gente faz, como a gente faz essas observações. Nessa disciplina eu vou mostrar os resultados, são resultados já que foram obtidos há bastante tempo, repetidos diversas vezes. Então o que a gente está mostrando aqui já tem a gente tem uma segurança muito maior de que são dados que, se eles mostram correlações, eles de fato implicam causa ou não. Mas se a gente aplica isso em qualquer ramo da ciência, isso é alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Se vocês acharam isso aqui interessante, eu recomendo aí nesse site aqui, porque tem várias correlações desse tipo. Tá? Bom, o que a gente vai fazer então é saber se o modelo é bom ou não. Vamos pegar um modelo um pouco mais científico, né, dentro da química ou da física, que é a questão do que os átomos são feitos. Tá? Então eu peguei duas hipóteses aqui, a gente vai ver se eu consigo falsear essa hipótese ou não, para testar qual hipótese está certa a princípio, né? Ou qual hipótese nesse contexto se mantém válida. Tem que tomar cuidado com isso, a gente fala se isso está certo ou errado, mas ideal seria falar isso, né? Se isso pode ser considerado correto nessa faixa ou nesse contexto que a gente está testando. Mas vamos lá. Uma hipótese aqui é que os átomos são indivisíveis e a outra hipótese é que os átomos são feitos com partículas que têm cargas. Tá? Eu faço algum teste, algum experimento. Eu não estou muito preocupado com o que vai ser esse experimento aqui, tá? Mas eu fiz esse teste. E o que eu observei? Eu observei que de fato eu consigo retirar partículas carregadas. Se eu consigo retirar partículas carregadas, quer dizer que essa hipótese aqui não é válida. Por incrível que pareça, grande parte dessa disciplina a gente vai considerar que os átomos são simplesmente bolinhas indivisíveis. Para grande parte dessa disciplina, no modelo que a gente vai usar, o átomo vai ser simplesmente uma bolinha que anda por aí com uma certa velocidade. Tá? Isso quer dizer que eu estou construindo tudo em cima de uma hipótese que é errada? Não. Eu posso fazer o mesmo tipo de tratamento que a gente vai fazer a disciplina inteira, considerando que esse átomo é feito de partículas com cargas ali dentro. Só que para a finalidade do meu modelo, eu só preciso, né, ou grande parte do curso eu só vou precisar imaginar que esse átomo esse átomo, até moléculas inteiras, são pontos que se movem no espaço com uma certa velocidade. Para nossa finalidade, essa hipótese 2, que para esse experimento específico não se verificou verdadeira, ela basta e ela serve, a gente vai usar isso o tempo todo no curso. Tá? Aí você pergunta, qual que é a verdade então? Os átomos são divisíveis ou eles são feitos de partículas com carga? Depende do que você entende por verdade, o que você vai fazer com essa informação. Se você está tentando modelar o movimento de partículas dentro de uma caixa, você pode ir com a hipótese 2 e ela vai dar certo. Se você está tentando explicar por que, por exemplo, você tem a condução elétrica em alguns materiais, aí você vai precisar da hipótese 1. Se você está trabalhando com física de partículas, você vai precisar de uma outra hipótese que não está aí para explicar do que essas partículas subatômicas são feitas e por aí vai. Tá? Então, pela última vez, né? O modelo depende daquilo que você quer explicar. Tá? Se eu der um passo adiante, esse mesmo átomo, a gente pode falar que ele tem... eu tenho camadas diferentes, onde nessas camadas eu tenho um elétron, né, que é essa partícula eletricamente carregada que a gente conseguiu tirar, e eu tenho um núcleo aqui que tem toda a massa, praticamente, porque a massa do elétron é muito menor. A gente discute isso, a gente vê essas camadas aqui no ensino médio. Depois, na química quântica, a gente vai modelar esse átomo inteiro com uma equação matemática que está aqui, que está aparecendo de forma simples e singela, mas ela é muito mais complexa do que isso. Tá? Ou seja, dependendo da resposta que eu quero do meu modelo, por exemplo, que a quântica vai me dar é qual é a cor desses elementos, né? Por exemplo, ou que eu estou tentando falar toda a parte espectroscópica. Tá?
eu preciso de uma sofisticação dessa modelagem. Então, o meu átomo, a mesma coisa, a minha matéria, ela pode ser uma bolinha com velocidade, ela pode ser composta de cargas elétricas ou ela pode ser simplesmente uma equação matemática. Isso depende do que eu estou tentando fazer com esse modelo, qual que é a minha finalidade. Tá? E o ponto que a gente chega, né, que eu falei que a gente precisa de matemática, é que para sofisticar esse modelo, para a gente entender o que a gente tem que descrever nessa disciplina, eu preciso de ferramentas de cálculo. E basicamente o que eu preciso é de noções de limite, tá? Derivadas parciais, integrais e um pouquinho de série. Tá? Normalmente quando você chega num curso de Físico-Química 1 ou né, Química 2, como esse curso é chamado para Ciências Moleculares, as pessoas já estudaram em disciplinas de cálculo 1, limite, estão estudando um pouco de série, mas muito pouco de série, mas isso aqui não é problema, porque eu vou falar dos conhecimentos de série que a gente precisa para passar por essa disciplina, tá? E eles estão começando, as pessoas estão começando a ver derivadas parciais e já viram bastante de integral, na verdade. Tá? E o que eu notei dando aula dessa disciplina ao longo do tempo é que as pessoas têm muita dificuldade com essa disciplina, acabam sofrendo um pouco por conta da parte matemática. Tá? Então, o que eu vou fazer até o final desse vídeo de hoje é tratar um pouco das ferramentas matemáticas que eu preciso para esse curso. Tá? E se alguém que gosta muito de matemática olhar os próximos minutos desse vídeo, talvez perceba que eu não estou sendo muito formal no tipo de raciocínio que eu estou fazendo. Mas a ideia é que isso seja visto por pessoas que já estudaram um pouco de cálculo, já têm um pouco de noção de limite, derivada e tudo mais, para eu mostrar exatamente qual que é o significado dessas coisas e como a gente vai usar isso na nossa disciplina. Então, se você tiver um problema um pouco mais formal com o tipo de raciocínio que eu estou fazendo, pode comentar, a gente pode tratar isso em detalhe. Tá? Mas a ideia é pegar aquelas ferramentas de cálculo que muitas pessoas fizeram cálculo, mas ainda não tem tanta intimidade com isso, tentar explicar o que é útil para a gente dessa disciplina e qual que é o significado daquelas coisas que a gente trabalhou. Tá? Bom, fazer algumas considerações, né? Num curso de cálculo a gente aprende que isso aqui, que é a derivada, né, de uma função qualquer em função, né, em relação a uma das variáveis dessa função, vai me dar um número, tá? Esse número é uma constante de proporcionalidade. Então, por exemplo, tá? Tem uma função e eu aumento essa variável aqui de baixo. Eu faço essa variável aumentar de forma infinitesimal, certo? Se esse número é um número positivo, isso aqui o valor da função vai aumentar. Tá? O que pode ser essa função, por exemplo? Então, eu vou escrever aqui, tá? Essa função pode ser um f de x, que vai ser, por exemplo, menos x. Tá? Então, se eu faço esse x aumentar um pouquinho, o valor da função vai ficar mais negativo. Tá? Se essa função vai ficar mais negativa, quer dizer que quando eu aumento o x, o valor da função diminui. Então, esse deu um número negativo. Quanto isso aqui diminui, né, quanto que é essa proporcionalidade aqui, simplesmente é o valor que isso muda. Então, nesse caso, isso vai cair com uma vez quanto o x varia. Né? Então, eu posso falar que a derivada desse x, eu posso até fazer a notação que a gente costuma usar, que é esse linha aqui. Tá? Aqui, esse linha que eu estou anotando não tem nada a ver com essa linha da derivada. Tá? Isso aqui vai ser o quê? Qual que é a derivada desse número? Isso aqui vai ser menos 1, certo? Se eu aumentar 10 vezes, isso aqui vai ser... Quanto que esse f vai cair? Vai cair menos 10, certo? Ele vai valer menos 10. Então, de 0 para 1, essa função foi de 0 para menos 10. Ou seja, a taxa de proporcionalidade disso aqui é menos 1, certo? É isso que a gente está falando. Então, o que eu vou fazer é pegar um exemplo simples, tá? Que é a área de um retângulo aqui. E note que eu desenhei um quadrado e falei que é um retângulo, por quê? Isso aqui é uma representação simplificada de um retângulo. Tá? É uma forma aqui, não importa. Importa que esses ângulos aqui são 90 graus, tá? Para mim. E eu estou calculando a área dessa figura. Então, se eu falar que esse H é 7, isso aqui é 3 vezes e meio maior que a base. Tá? Então, já é o modelo, tá? Só para revisar o que a gente está falando. E se eu calcular a área disso aqui, eu sei que a área é a base vezes a altura. E nesse caso, estou colocando qualquer valor aqui, isso aqui dá 6. Eu não estou falando das unidades, tá? Mas tanto faz para mim as unidades, por isso que eu não vou gastar tempo escrevendo as unidades. Aí a minha pergunta é,
Se eu aumentar o B, né, aumentei a base, puxei essa base que está aqui, puxei para frente. Quanto que eu puxei? Puxei mais 1, 2, 3, 4, eu puxei um pouco, tá? Se eu aumentar, quanto que essa área aumenta? Se eu puxo isso aqui para frente, mantendo H constante, que é a parte importante aqui, se eu puxei isso aqui, a área que aumenta é justamente a área essa nova região que eu defini aqui, que é essa região pontilhada, tá? E por motivos de notação aqui, eu estou falando que essa área nova, essa área linha que criou aqui, vai ser uma função de quanto que eu puxo esse B. Então esse B' é quanto eu puxei. Eu posso puxar ele 1, 2, 3, por aí vai. Tá? Posso puxar menos, posso puxar 001, posso puxar ele para frente 10 a menos 6. Eu posso puxar o que eu quiser. Tá? Eu estou deixando minha vida mais simples aqui, estou puxando 1, ou 2, ou 3. Tá? Quanto que a área vai aumentar? Bom, a área dessa nova região aqui vai ser a nova base que eu estou puxando, vezes a mesma altura que eu já tinha antes. Então, o aumento, se eu puxar ele 1, se ele aumentar 1, vai ser 3. Se eu puxar ele 2, vai ser a mesma coisa, 2 vezes a altura, vai dar 6. Se eu puxar ele 3, vai ser 3 vezes a altura, vai dar 9. Perceba que a constante de proporcionalidade nesse caso vai ser justamente o H que aparece aqui. Tá? Ou seja, a constante de proporcionalidade é o H que fica constante. Eu vou ter uma vez o H, duas vezes o H, três vezes o H, e assim vai. Se eu puxo 0,01, eu vou ter 0,1 vezes o H, desde que o H não mude. Tá? Eu posso fazer isso da mesma forma que eu escrevi essa derivada aqui em cima. Tá? Então, o que eu estou falando? A variação, e agora eu vou colocar em variação infinitesimal. Tá? A variação infinitesimal na minha área vai ser quanto que a minha base mudou. A base está aumentando, só que de forma infinitesimal. Né? Lembra que esse D aqui é uma variação infinitesimal, vezes a altura, porque a altura permanece constante. Eu posso escrever isso aqui de outra forma. Eu posso falar que a variação da área, ou uma variação, né, é como se passasse isso para cá de novo, como se passasse, tá? Só para ficar mais simples de entender. A variação da área em relação à variação da base dessa forma geométrica que tem aqui, vai ser justamente H. Ou seja, H é a constante de proporcionalidade desse aumento. H é um número positivo. Se eu aumento a base, eu aumento a área. Fisicamente a gente sabe que esse H não pode ser um número negativo. Então não tem como eu aumentar a base e a área dessa figura diminuir, certo? É fisicamente impossível. Se eu quiser saber justamente quanto que a área aumenta, eu simplesmente preciso utilizar essa taxa de variação que está aqui. Tá? Então, o que isso me fala? Qual que é o aumento que eu vou ter disso aqui de cima se eu aumentar ou diminuir, né, esse número aqui embaixo. Tá? Grande parte do curso vai ser avaliando esse tipo de derivada que está aqui. Né? Derivada parcial, na verdade, mas a lógica é a mesma. Se eu aumento B e esse número é positivo, eu aumento a área aqui em cima. Se eu diminuo B e esse número é positivo, eu diminuo a área aqui em cima. Certo? Posso fazer a mesma coisa variando agora a altura e mantendo a base que está aqui constante, certo? Então, se a base é constante, o que vai ser essa altura nova que está aqui? Tá? Eu estou usando uma linha diferente só para não falar que é o mesmo número que está no slide anterior, tá? Bom, o aumento da área vai ser a área dessa nova região que foi definida aqui, certo? Então vai ser a nova altura que eu tenho, 1, por exemplo, vezes a base que eu já tinha. Tá? A base é 2, então vai ser 2. Se eu aumento essa área em 2, vai ser 2 vezes 2, 4. Se eu aumento em 3, 2 vezes 2, 6. E assim por diante. Ou seja, da mesma forma que a gente viu para a altura, nesse caso, a base que é constante é a constante de proporcionalidade. E a mesma coisa que eu escrevi, que a variação agora infinitesimal da altura vai ser a variação infinitesimal. Perdão, a variação infinitesimal da área vai ser dada por quanto a altura muda, né? A variação infinitesimal da altura, vezes quanto que já era a base que não muda. E eu posso escrever de novo isso dessa forma aqui, que é uma derivada. Ou seja, se eu aumentar o H, tem uma variação muito pequena do H, como o B é sempre positivo, a área sempre aumenta. E você sabe que isso aqui se verifica experimentalmente, né? Se você tem uma área, você arrasta um dos lados, essa área tem que aumentar, não tem como ela diminuir, tá? Não tem significado físico disso, certo? Então o que eu fiz foi segurar uma das coisas constantes e mudar a outra. Tá?
O que eu posso fazer, eu posso mudar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Eu posso fazer com que eu tinha uma área numa altura 3, uma base 2. Eu posso aumentar essa base mantendo a altura, depois aumentar a altura mantendo essa mesma base nova. Ou eu posso fazer outra coisa, né? Posso pegar a base, aumentar a altura, não é o que está desenhado aqui, mas eu poderia, né? Aumentar a altura, depois aumentar essa base para a altura nova. Tá? Eu posso fazer essas duas coisas. Então a pergunta é, se eu tenho agora, né, B e H variando ao mesmo tempo, lembra que eu falo ao mesmo tempo aqui, mas B e H vão variar, tá? Tempo que está envolvido isso aqui é irrelevante, a gente costuma falar ao mesmo tempo, mas eu vario B e vario H. Tá? Pode ser ao mesmo tempo, pode fazer uma e depois a outra, a gente vai mostrar que isso não importa. Tá? Mas quanto que o A aumenta? Como é que vai mudar esse A? Bom, eu vou avaliar essa primeira etapa, então eu vou segurar H constante, tá? E vou aumentar a base. É a conta que a gente já fez. Tá? Se eu aumento a base e o H constante, eu vou ter H como a constante de proporcionalidade. Eu posso escrever novamente uma taxa de proporcionalidade. Eu escrevi, eu vou voltar aqui, tá? Eu escrevi que a variação de A com B é H. E agora eu estou escrevendo a mesma coisa, que a variação de A com B é H. A única coisa que muda é que agora eu estou deixando claro que eu tenho duas variáveis, eu tenho B e H. Então o que eu estou fazendo é usando o formalismo de derivadas parciais. Então, em vez de eu usar um D aqui na frente, eu estou usando um del, aqui embaixo. Eu estou falando que se B varia, né, ou a mudança infinitesimal de B vai causar uma mudança infinitesimal de A. E se isso aqui é avaliado, por isso tem esse parênteses aqui, com H constante, o valor dessa proporcionalidade vai ser justamente H. Então é a mesma coisa que estava escrito antes, só que eu estou deixando claro agora que a minha função, antes a minha função era uma função de x, né? Agora eu estou falando que eu tenho uma função que é uma função de x e y, por exemplo. Tá? Então o que eu estou falando é, a constante de proporcionalidade que vai me dar quanto A muda em função da mudança de B, vai ser H, considerando que H é mantido constante. H não precisava ser constante, concorda? Eu posso aumentar esse B aqui e eu posso variar o H. Eu poderia fazer uma forma aqui que descenda na diagonal aqui, por exemplo. Certo? E não seria um problema. A gente teria como resolver isso, tá? Mas aqui pra gente não importa. Bom, uma vez que eu aumentar a área da base, eu posso agora pegar essa nova forma que foi criada aqui em cima, né? Essa nova forma considerando essa área nova aqui, e arrastar isso para baixo, né? Aumentar a altura agora dessa forma. Qual que vai ser essa área nova? Qual vai ser a variação dessa área agora? Porque eu estou aumentando a altura. Bom, vai ser, estou pondo duas linhas só para não confundir, certo? Vai ser uma vez, se eu aumentei uma vez, vezes a base que eu tenho. Lembrando que a base agora é a base nova, né? A base já arrastada. Essa base aqui vai valer quanto? Depende de onde você parou. Vamos supor que a gente parou em 2. Tá? Então a base vai ser 4. Então vai ser 1 vezes 4. Se eu aumento mais uma unidade no H, vai ser 2 vezes 4. Ou seja, a constante de proporcionalidade nesse caso tá? Vai ser B mais B', que é quanto B aumentou. Mas isso aqui é justamente a base. Tá? Então eu estou chamando isso aqui de B. Ou seja, se B é constante, a variação da área em relação à variação da altura para B constante vai ser justamente B. B é constante de proporcionalidade disso. Certo? Então, é isso que a gente está falando com essas derivadas parciais. Em essência, o significado dessa derivada parcial, em essência, é o mesmo do que se eu escrever que isso aqui é dA em função de dH. Certo? O que essa notação faz é deixar claro que eu tenho uma função que tem mais do que uma variável, que eu estou avaliando essa taxa de variação mantendo a outra variável constante. Tá? Se eu tivesse 3 ou 4, eu poderia fazer isso com 3 ou 4 constantes. Tudo bem até aí? Então, quando a gente escreve essas derivadas, o que a gente está tentando falar é como uma coisa varia em relação à outra. E aí, se você pensar nisso, tudo que a gente faz na ciência é ver como uma coisa varia em relação à outra. Eu aumentei o consumo de margarina, então aqui embaixo pode ser margarina. E aqui em cima eu posso ter a taxa de divórcios no Maine. Essas coisas, como a gente já mostrou no exemplo anterior, podem ter uma correlação ou não. Então, o que a gente faz na ciência é medir essas taxas de variação, basicamente. Tá? Claro que com isso a gente chega em equações diferenciais
e usa isso para resolver diversos sistemas, mas o ponto, a ideia é essa, achar essas taxas de variação. Tá? Eu posso escrever então uma função que me represente como que a área dessa forma vai mudar se eu mudar todas as variáveis que eu puder. Ou seja, quais variáveis alteram a área total nesse sistema que a gente está vendo? Bom, uma variável é a base, outra variável é a altura. Tem algum outro jeito de mudar alguma coisa que não seja mudar base e altura e mudar a área disso? Vai falar, vou mudar a forma. Sim, mas mantém na forma, né, para não complicar. Não, não tem. Ou você muda a base, ou você muda a altura. Se você aumenta a base, você aumenta a área. Se você aumenta a altura, você aumenta a área. Certo? Ou seja, a área, nesse caso, vai depender de B e H apenas. Tá? Eu posso escrever o seguinte, que a minha área, a variação na minha área, vai ser dependente de quanto B varia, esquece o que está escrito aqui na frente ainda, tá? E quanto H varia. E o que vai na frente dessa variação é simplesmente um número. Isso aqui pode ser 7, isso aqui pode ser 2, certo? O que isso está me falando? Que a variação da área depende de um número, vezes quanto B aumentou ou diminuiu, e outro número, né, mais um outro número que depende de quando H aumentou ou diminuiu, certo? É isso que a gente está falando. Ou eu posso escrever isso aqui de outro jeito, né? Se eu quiser escrever, o que a gente está escrevendo que a gente chama de derivado total, tá? Que é o que está anotado aqui em cima. A derivada total dessa função. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que a variação na minha área, ela vai depender de quanto eu variei B. E eu gosto de escrever assim, eu deixo um espaço, tá? Quanto que eu variei B, mais quanto eu tenho de variação de área, porque eu variei H. Eu tenho que colocar uma constante de proporcionalidade, um número aqui, certo? Um número que me dá quanto que a área é afetada pelo aumento de B. Quanto que a área é afetada pelo aumento de H, é esse outro número que vai aqui. Tá? Como é que eu vou descobrir se isso aqui é 7 ou 2, ou pode ser 32 ou 1, ou qualquer coisa? Tá? Como é que eu vou descobrir esses números? Bom, quanto que B interfere em A? Tem uma taxa que a gente acabou de escrever que te dá isso, né? Quanto que B muda A é justamente dado por essa forma que está aqui. Ou seja, posso falar aqui, a constante de proporcionalidade que vai me dar a variação de A com B é quanto que o A varia com B. Eu vou para o laboratório, vou medir isso aqui. Tá? Se eu mantiver a altura constante. E quanto que a área varia com H é quanto que a área varia com H. E note que o português aqui fica até repetido, né? Perdão que eu escrevi errado. Deixa eu apagar. Começo de novo. Perdão. O português fica repetido porque eu estou falando a mesma coisa. Né? Então, quanto que a área varia com H? Bom, é quanto que a área varia com H se eu mantiver B constante, certo? Isso aqui são taxas de proporcionalidade. A gente sabe, né, que aqui de cima a gente já calculou isso, que esse número aqui, esse número vale H, ele depende de quanto é H. E esse número aqui vale B, certo? A gente acabou de calcular no slide anterior que vale B. Ou seja, está escrito aqui de forma melhor, é a mesma coisa, tá? Só que aqui está mais bonito do que eu consigo anotar. A derivada total do A, ela vai ser um número, tá? Que é uma taxa de proporcionalidade. Constante, é um valor que te dá a taxa de proporcionalidade. Esse número pode ter letra misturada não, mas tanto faz, é um número, tá? Vezes o quanto B variou, mais um outro número que me dá quanto H variou. Quem que dá a taxa de proporcionalidade de H com B? É como o A varia de A com B, né? É quanto A varia com B, quanto a área varia, se você variar a base, se eu mantiver o H constante. Mas quanto a área varia com a altura, se eu mantiver o B constante. Isso aqui é derivada total, isso é tudo que o A pode variar, certo? Então, com essa expressão de derivada total, eu consigo responder o que acontece com a área. Se eu aumento B, se eu diminuo H, se eu aumento B enquanto eu diminuo H, se enquanto eu estou aumentando B, H aumenta numa certa proporção, que é aquilo que eu falei, né? Imagina que eu comecei com quadrado aqui, né? Comecei com um quadrado mesmo. E eu estou arrastando o B, só que o H diminui enquanto o B aumenta, certo? Se eu tiver esse ângulo que está aqui, eu consigo fazer uma relação, né? Alguma proporcionalidade entre B e H, e eu consigo justamente tirar qual que é o aumento da área nessa forma nova que vai ser vista. Então perceba que com essa ferramenta simples, se eu coloco relações entre B e H, eu consigo ver o aumento da área em qualquer coisa. Tá? E esse é o formalismo que a gente vai usar para explicar quase
tudo que a gente vai ver nesse curso. São essas derivadas parciais e essas funções, essas derivadas totais de funções que a gente gosta de usar. Só um detalhe, eu de propósito escrevi um sistema onde a base e a altura variam a princípio livremente. Não tem nenhuma correlação entre elas. Eu posso obrigar, como nesse exemplo que está aqui, ter uma correlação. Tá? Para cada 0,1 que a base aumenta, a minha altura vai cair 0,2. Tá? Eu posso obrigar isso. A princípio, tudo que a gente vai trabalhar no curso, a gente vai fazer funções termodinâmicas no fundo, né, que a gente vai representar assim, que vão representar para a gente o transporte de energia. Tá? É isso que a gente vai criar nesse curso. Tudo que a gente vai criar, e a gente vai fazer um esforço grande para isso, vão ser funções onde essas variáveis são independentes. Por quê? Porque se essas variáveis são independentes, eu posso olhar qual que é o efeito nessa função, né? Qual que é o efeito, nesse caso aqui a área, variando uma coisa, ignorando completamente o que acontece com a outra. Ou variando a outra, ignorando totalmente o que acontece com a uma. Isso dá para a gente uma facilidade para resolver diversos processos que a gente vai ter que resolver. Tá? Então a gente vai fazer o máximo possível para trabalhar com funções que seguem o que está descrito aqui até agora. Funções onde as variáveis são independentes. Por que a gente não quer misturar isso? Porque fica muito mais difícil resolver. A gente consegue resolver coisas com variáveis misturadas, algumas vezes sim, outras vezes não. Na termodinâmica, o que a gente vai tentar fazer é sempre criar funções, tá? Que vão ser as funções de estado, mas vão criar funções onde essas variáveis são independentes. Mas vamos lá então, usando esse formalismo. Eu tenho derivada total. Tudo que a gente vai fazer no curso, todas as funções que a gente vai chegar, eu vou fazer vocês escreverem nas derivadas totais. Então a gente precisa saber essas derivadas totais. O que a gente está falando aqui? Vamos ler isso aqui em português. A variação infinitesimal de A vai ser criada por uma variação infinitesimal de B e uma variação infinitesimal de H. E a taxa de variação com B vai ser dado por essa derivada parcial aqui, que fala quanto A varia com B, desde que eu mantenha o H constante. E a taxa de variação em relação à variação infinitesimal de altura vai ser dada pela como A varia com H, desde que eu mantenha a minha base constante. Estou usando B' aqui porque eu já aumentei um dos lados, tá? Nesse exemplo que está aqui, só para facilitar. Se eu vou avaliar então esse aumento, eu aumentei 4 vezes a base e aumentei 5 vezes a altura, e note para mim isso aqui é um modelo, tá? Não está em escala, porque tanto faz, não precisa estar em escala, é só um modelo do meu sistema. Tá? Mas se eu fiz isso, eu vou trabalhar com deltas e não com ds, porque aqui é uma variação muito pequena, uma variação infinitesimal, e aqui eu tenho uma variação mensurável, tá? É uma diferença entre final e inicial, é um delta. Tá? Então, eu estou trocando tudo por delta aqui para deixar isso claro. Tá? Qual que é o aumento da área total, então, se eu mudei? Se eu aumentei 4 a base e aumentei 5 a altura. E note aqui, como eles são independentes, não importa se eu aumentei 1 aqui, 2 aqui embaixo, 3 e depois 4 aqui. Tá? Tanto faz a ordem que eu faço isso, porque é independente. Uma variável não interfere na outra. Tá? Ou seja, o caminho que eu fiz, se eu segurei essa ponta aqui, arrastei essa ponta aqui para aumentar a base, depois eu arrastei para aumentar a altura, ou se eu peguei essa ponta, fiz qualquer caminho estranho até chegar aqui, para mim não importa. Porque nesse tipo de função, onde as variáveis são independentes, o caminho que você fez é irrelevante. Tá? Por isso que a gente está avaliando o delta. O delta é do início até o fim. Se esse ponto começou aqui, eu vou chamar esse ponto de 1, e ele veio para aqui, tá? É o ponto 2, ou seja, eu aumentei a área dessa figura. Tá? Se esse ponto veio para cá, e você arrastou ele nesse caminho aqui, chegou aqui, ou se você fez qualquer caminho estranho, veio para cá, o aumento de área que você teve vai ser o mesmo, porque em relação ao final inicial, você tem a mesma condição, o mesmo estado. Tá? Ou seja, todo esse formalismo que eu estou falando vale para uma função de estado, que é uma função onde as variáveis são independentes. Certo? A gente vai rever isso no curso várias vezes, tá? Porque todo o nosso formalismo é construído em cima disso. Mas vamos lá. Se eu quero fazer então qual que é o aumento de fato que aconteceu na área, eu vou pegar qual que é a taxa de proporcionalidade que eu tenho para aumentar a base. Bom, quando eu aumentei a base, eu fiz isso com o H constante. Eu peguei e arrastei isso para cá.
Se eu fiz isso com h constante, a minha taxa de proporcionalidade que tem aqui é justamente 3 vezes quanto eu variei, qual foi o meu ΔB, que foi 4. Isso aqui dá 12, tá? Deixa eu anotar aqui embaixo, porque... não, tá anotado aqui. Isso aqui dá 12. Ótimo. E faz sentido, né? Quanto eu aumentei aqui? 3 vezes 4 dá 12. Mas a taxa de proporcionalidade que eu tinha, quando eu segurei isso aqui, então a minha nova forma que é definida aqui em cima, tá? Essa região inteira aqui é a minha forma. Eu arrastei isso mais 5 para baixo. Então vai ser a constante de proporcionalidade. Qual que é a constante de proporcionalidade? A minha base nova, tá? Qual que é a minha base nova? 4 mais 2. Esse número que está aqui. 6 vezes quanto eu mandei o H para baixo. Eu mandei o H 5. Isso aqui deu 42. Bom, eu sei aqui que eu tenho 6 vezes 5 que eu cresci de altura. Isso aqui é 30. Ou seja, 42 tem que dar 42. Então faz sentido, a gente está modelando a mesma coisa, tá? E note que se eu aumento 4 e depois aumento 5, ou se eu aumento 5 e depois aumento 4, se eu faço qualquer caminho, como a gente comentou, o resultado é sempre o mesmo. Certo? O que isso quer dizer? Que essas variáveis, nesse caso, são de fato independentes. Em alguns sistemas que a gente vai usar, dependendo da equação que a gente escreve, isso não é verdade. Tá? Então mantenha isso deixe isso em mente. O que a gente está fazendo aqui são para derivadas independentes. Eu estou trabalhando com funções de estado. Tá? Minha vida é muito mais feliz com funções de estado, então a gente vai fazer nosso modelo, a gente que vai criar a nossa teoria, a gente vai fazer isso para usar essas funções de estado. Okay? Bom, se eu quiser fazer isso com formalismo matemático, né? Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando com variações infinitesimais, para chegar em delta, o que eu tenho que fazer é uma integração. Isso vale para uma derivada que não é parcial, mas vale também para a derivada parcial, não muda nada. Então a pergunta é, quanto que eu vou ter de variação, né? Qual que vai ser o meu delta A, se eu pego o meu B e vario ele de um B inicial para um B final? Então nesse exemplo, o B inicial é 2, o B final é 6 porque eu andei 4, que é o que está aqui, certo? Então, o delta B, se a gente quiser chamar, foi 4, que é o que a gente usou no slide anterior. Bom, eu vou pegar a derivada total da minha função. Taxa de proporcionalidade que me dá a variação com B, taxa de proporcionalidade que me dá a variação com H. Se eu falei que eu não vou mudar H no começo, então eu vou segurar H fixo nesse ponto, essa variação de H vale 0. Então, esse termo inteiro aqui depois do mais, tudo isso aqui vai para 0. Não tenho variação de H. H não muda, DH é 0. Ou seja, essa derivada parcial, essa derivada total que está aqui, ela se resume a isso que está anotado aqui. Ou seja, eu sei que o valor de A, como A varia com B, é justamente o H. Eu deixei o H de H porque estou pendurando esse H aqui, tá? Então, vale H. H vezes quanto B muda, certo? Ou seja, vou escrever de novo aqui, tá? O dA vai ser H vezes dB, certo? E o que eu posso fazer é integrar esses dois lados, certo? Se eu integrar esse lado que está aqui, esse lado vai me dar justamente o ΔA. Então, ΔA é a integração de dA de um A inicial, que esse A que eu tinha, até um A final. E o outro lado vai dar o quê? A integral de H, dB, de um B inicial até um B final. Como o H é constante, esse H vai sair da integral. Se eu tivesse uma função falando que o H é igual a 2 vezes o B, tá? Se eu tivesse fixado isso aqui, esse H é uma função de B agora. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que, por exemplo, fazer a integral de 2B vezes dB. Eu integraria essa função, tá? Esquece isso aqui no momento, isso não acontece, tá? H é uma constante, eu vou tirar essa constante da integral. A integral de dB vai dar B, B final menos B inicial. Esse H aqui valia 3, certo? Que é o número que está aqui. Então, 3 vezes B final menos B inicial. 6 menos 2 dá 4, que é esse número que está aqui. Então, 3 vezes 4, que é o que está dentro desse parênteses, dá 12. E, de fato, o aumento dessa área é 12. Nesse caso, você fala, Thiago, por que você fez tudo isso? Era só olhar aqui, falar que isso aqui é 3 vezes 4, isso aqui dá 12. Sim, nesse caso é mais fácil olhar e fazer isso. Mas o formalismo que a gente está fazendo é esse. A gente está pegando a derivada total da função, colocando a condição de contorno, que nesse caso aqui H não muda, achando a integral, jogo o H para fora porque é constante e resolvo.
Se h não fosse constante, acho uma função que me descreve esse h e faço a conta. Tá? Nesse caso vai dar integral de 2b, tá? Mas tanto faz. Tá? Posso fazer a mesma coisa para h? Óbvio. Nesse caso eu já falei que a área nova aqui já vai ter essa largura do b final. Tá? E aí eu arrastei isso de 3, arrastei mais 5 até chegar em 8. Pego a derivada total. Como A varia com B, como A varia com H. Se eu vou fazer isso sem mudar o B final, né, porque eu já estiquei esse sólido aqui, né, já fiz essa área aqui no de cima, esse termo inteiro aqui agora desse lado, né, do termo do lado direito, né, antes do mais, esse termo inteiro aqui vale 0. Quer falar o seguinte, né, se B não muda, a área não vai mudar com B, a área vai mudar só com H. E eu tenho de novo a relação de A com a mudança de H, que depende do B, certo? Vou integrar isso aqui. Então, vou ter que delta A vai ser a integral de uma condição final até a inicial. E vai ser igual, né, a integral de dH, isso aqui está errado, perdão. Isso aqui é H, isso aqui é H. Ctrl C, Ctrl V, né, é a vida. Do H inicial até o H final. O B vai sair da integral porque o B é constante. Por que o B é constante? Porque eu fiz sem mudar o B. Então entenda que aqui o jeito mais fácil de sair daquele ponto inicial que estava aqui e vir até esse ponto, né? Lembra que isso aqui era dividido? O jeito mais fácil é variar um, depois varia o outro. Foi assim que de fato foi feito? É irrelevante. Para mim, para calcular, é muito mais fácil acreditar que ele foi feito assim. Então vou calcular nesse caminho porque é o mais fácil. Se ele fez um caminho onde o A e o B foram variando juntos, vou ter uma função que me dá a variação de A em relação ao B. Então tem uma função que vai depender de H que vai representar esse B que está aqui. Tá. Vou ignorar isso nesse caso. Depois, na disciplina, você não vai poder... quando a gente entrar em termodinâmica, algumas vezes você não vai poder fazer isso. Por isso que eu já estou falando. Mas nesse caso, o B é constante. Arrasto o B para fora, vai ser B vezes ΔH. ΔH é 5. 5 vezes 6 dá 30. Isso aqui dá 30, que é justamente a área que aumentou aqui. Se eu somo as duas, dá 42, que é o aumento da área se eu mudar as duas coisas. Então, note. Como eu falei, eu falei não, né? Como as variáveis, a gente consegue mostrar que são variáveis independentes, para sair desse ponto 1 e chegar nesse ponto 2, não interessa o caminho que de fato você fez. Se você puxou isso aqui por qualquer caminho diferente, não importa. O que importa é que você chegou nesse ponto final. E eu posso falar que isso foi feito aumentando a área aqui em cima, mantendo a altura constante, e aumentando a altura, mantendo a base constante. Certo? Esse caminho é mais fácil de calcular, normalmente é isso que a gente faz. Mas o ponto aqui não é essa função de estado ou não. O ponto é entender o que são essas letras todas. Tá? Então, o que a gente fez até agora? E além da definição de modelo, essa é a parte mais importante dessa aula. A derivada total de uma função, nesse caso a altura, ela me fala qual que é o número que me dá a taxa de proporcionalidade da variação disso com uma das variáveis e o outro número de outras variáveis. Para qualquer função, e isso é bom que você aprenda a fazer, tá? Eu tenho uma função f que é de x, y, z. Você consegue escrever a derivada total. Então, eu vou escrever aqui. A derivada total dessa função f, que eu nem sei o que é, essa derivada vai ser algum número que depende de x, mais algum número que depende de y, mais algum número que depende de z, tá? Porque são as variáveis dela. Se depender de RST, você vai pondo variável aqui. Tá? Eu deixei o espaço de propósito. Estou pondo positivo por quê? Porque vai ser sempre uma soma de efeitos. Se esse número que vai estar aqui é positivo ou negativo, depende da função específica, depende do processo que você está modelando. Tá? O que é a taxa de proporcionalidade de como f varia com x? Bom, é uma derivada parcial de f em relação, isso aqui é um delta, em relação a x, mantendo y e z constante. Y e z constante. Certo? Essa é a taxa de variação com x. Quanto vale isso aqui, eu não sei te falar. Eu preciso realmente da cara dessa função. Eu preciso saber que f de x, yz é igual a x² mais y mais 3z. Aí eu consigo calcular isso. Tá? Mas não me importa agora. Estou só escrevendo a forma que isso aqui tem. Depois, com o número, é só álgebra, a gente acha. Como que f varia com y? Bom, a derivada de f com y é quanto f varia com y. Só que eu vou avaliar isso mantendo x e z agora, que é todo o resto constante. Como que o f varia com z? Vou fazer o f variando com z.
é difícil escrever aqui, tá? Mas mantendo x e y constante. É isso que a gente vai fazer a disciplina inteira. Vou pegar outra função genérica, não é genérica, a gente vai escrever isso aqui no curso, isso aqui é energia livre de Gibbs, mas tanto faz. Vou pegar uma função genérica, tá? É uma letra qualquer. Um G. Esse G depende de P, T e N, que é pressão, temperatura e número de mols, mas tanto faz, esquece, não falei nada. Tá? Vamos supor, então, essa coisa que eu não sei o que é, mas a energia livre de Gibbs, ela depende da pressão, depende de P, ela depende de T e ela depende de N, certo? O significado que a gente dá para as letras depende só de nós, mas vamos lá. Como que o G varia com P? É del G, del P, mantendo o resto constante, T e N. Como que o G varia com T? E para quem estudou física já tá vendo que eu estou fazendo uma equação famosa aqui, mas tudo bem. dg variando del G, del T, né? Como o G varia com T, mantendo P e N constante. Aí começa uma supor de letrinha, mas vamos lá. Como que o G varia com N? G varia com N, mantendo o quê? P e T constante, certo? E a gente vai escrevendo essas equações. Se eu falar que isso aqui depende também, né, eu vou escrever outra coisa. Eu tenho uma outra função qualquer que depende além de N, N1, N2, N3, eu vou escrever N1, N2, N3. Não é exagero falar que essa equação aqui é praticamente o que a gente quer obter com toda a termodinâmica que a gente vai modelar nesse curso. Esse termo me dá o equilíbrio químico. Tá? Esse termo aqui, esses dois na verdade, me dão, por exemplo, o por que você tem mudança de fase e por aí vai. Tá? Do jeito que está, são só letras e taxas de variação. Mas o significado que a gente vai dar para essas letras permite que, com isso, eu modele quase tudo que você tem que ver no curso inteiro. Tá? Então, já adiantando, né? Esse T de temperatura. Então, se você faz um processo que a pressão não muda, um processo que a composição não muda, né? A quantidade de matéria que está ali não muda, a variação de energia que você está olhando é dada justamente por essa derivada parcial. Então, o que é mais importante da aula de hoje? Primeiro, você saber o que você vai estudar nesse curso. Tá? As aulas para o final do curso já estão gravadas, então estou gravando esse começo agora. Saber o que é, como é que a gente trabalha com modelo, lembrando que a gente está trabalhando com modelo. Então a gente está criando modelos para explicar essa realidade. E essa parte matemática, que eu espero que tenha feito sentido, tudo que eu falei sobre derivadas e essa derivada parcial. Mas o mais importante é escrever essas derivadas totais. Tá? Então, pense em qualquer coisa. Eu vou escrever uma aqui, só para dar uma sugestão. Pensa numa função que eu vou usar um número, sei lá, vou usar uma letra... Acabou a letra já, né? Vou usar um f. Tá? F que é uma função de A, B e C. Pega essa função e tenta escrever algo parecido com isso aqui. Com a derivada total. Mas não tenta só trocar as letras, porque se você trocar as letras vai ser uma troca direta de letras. Tenta escrever isso identificando qual que é o significado de cada um desses termos. Tá? E se isso fizer sentido, toda a parte matemática que a gente vai usar na termodinâmica vai ser muito mais simples. Tá? Então essa é a minha sugestão para vocês. Pega agora no começo do curso, tenta entender essa parte matemática, que isso vai ajudar bastante. Tá? Como é que esse curso vai continuar? A gente vai fazer uma pequena parada na parte termodinâmica e eu vou modelar o que a gente chama de gases reais e gases ideais, na verdade, e depois gases reais. Tá? Por que isso é importante? Porque eu preciso desse modelo para poder usar isso no restante do curso. E aí a gente volta com a parte de termodinâmica, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Quando começar a termodinâmica, eu faço umas definições e a gente rapidamente já vai começar a usar essas derivadas. Então, eu recomendo que logo no começo já aprenda a escrever essas derivadas totais. Bom, na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, mas lembre que vocês podem falar comigo por todos os canais possíveis que vocês encontrarem. E eu estou à disposição para responder qualquer coisa. Então, boas aulas e bons estudos para vocês. Até logo.